Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos continuar nossa jornada por Anne de Green Gables, de L.M. Montgomery. Abra o livro, coloque seus fones e venha imaginar conosco. A história começa agora. Capítulo 22. Anne é convidada para o chá. E por que está de olhos arregalados agora? Perguntou Marilla, depois que Anne acabará de voltar para casa depois de uma corrida até os correios. Descobriu alguma outra alma irmã? O entusiasmo envolvia Anne feito um vestido, brilhava em seus olhos, resplandecia em cada feição. Ela subira a trilha dançando, como uma fadinha soprada pelo vento, em meio à suave luz do sol e às sombras compridas do fim de tarde de agosto. Não, Marilla, mas, o que você acha? Fui convidada para tomar chá na casa paroquial amanhã à tarde. A senhora Allan deixou um recado para mim nos correios. Olhe só, Marilla. Senhorita Anne Shirley, Green Gables. Essa é a primeira vez que me chamam de senhorita. Fiquei emocionada demais. Zelarei por esse recado para sempre, e o guardarei com meus melhores tesouros. A senhora Allan me disse que tinha a intenção de convidar todos os alunos da classe dela da escola dominical, na verdade, disse Marilla, considerando o maravilhoso evento com muita frieza. Não precisa ficar frenética desse jeito. Aprenda a levar as coisas com calma, menina. Para Anne, levar as coisas com calma seria mudar sua natureza. Sendo toda espírito, e fogo e orvalho, os prazeres e as dores da vida eram recebidos por ela com tripla intensidade. Marilla percebia e se preocupava vagamente com isso, dando-se conta de que os altos e baixos da existência provavelmente seriam um fardo pesado para aquela alma impulsiva, mas sem entender totalmente que a capacidade igualmente intensa de ela se deleitar talvez compensasse isso e um pouco mais. Portanto, Marilla tomou para si o dever de treinar Anne para que ela desenvolvesse um temperamento tranquilo e uniforme, e tão estranho para Anne quanto para um raio de sol bruxuleante nos trechos mais rasos do riacho. Mas Marilla não conseguiu progredir muito com isso, como teve que admitir com tristeza para si mesma. O ocaso de alguma esperança ou plano querido lançava Anne nas profundezas da aflição, e a realização deles a exaltava até que ela alcançasse um nível vertiginoso de deleite. Marilla quase começara a se desesperar por sempre tentar transformar essa órfã do mundo em sua garotinha, modelo de boas maneiras e comportamento recatado, e tampouco teria acreditado que ela mesma de fato gostava muito mais de Anne do jeito que a menina era. Anne foi para a cama naquela noite muda de tristeza porque Matthew dissera que o vento nordeste estava soprando, e que receava que o dia seguinte seria chuvoso. O farfalhar das folhas dos álamos em volta da casa a preocupava, pois soava muito parecido com gotas de chuva caindo, e agora o pleno e distante rugido do golfo, ao qual ela escutara com prazer algumas vezes, amando seu ritmo estranho, sonoro e inesquecível. Parecia um prenúncio de tempestade e desastre para uma pequena dama que particularmente desejava um dia claro. Anne achou que amanhã jamais chegaria. Mas tudo tem um fim, até mesmo as noites antes do dia em que você foi convidada para tomar chá na casa paroquial. Amanhã, apesar das previsões de Matthew, estava clara, e a animação de Anne atingiu seu ápice. Marilla, tem algo em mim hoje que simplesmente está me fazendo amar todos que vejo, exclamou ela enquanto lavava a louça do café da manhã. Você não sabe como me sinto bem. Não seria bom se esta sensação perdurasse? Acho que poderia ser uma criança modelo se eu simplesmente fosse convidada a tomar chá todos os dias. Mas, Marilla, também se trata de uma ocasião solene. Estou muito ansiosa. E se eu não me comportar direito? Você sabe que nunca tomei chá em uma casa paroquial, e não estou certa de que sei todas as regras de etiqueta, apesar de andar estudando as regras que saem na seção de etiqueta do Family Herald desde que cheguei aqui. Tenho muito medo de fazer alguma bobagem, ou de me esquecer de fazer algo que eu deveria fazer. Seria de boa educação se servir de uma segunda porção de alguma coisa, caso você quisesse muito? O problema com você, Anne, é que está pensando demais sobre si mesma. Você deveria simplesmente pensar na senhora Allan e naquilo que seria o melhor e mais agradável para ela, disse Marilla, finalmente dando um conselho muito sensato e conciso. Anne entendeu a mensagem imediatamente. Tem razão, Marilla. Vou tentar nem pensar em mim mesma. Anne evidentemente conseguiu passar a visita sem ferir seriamente nenhuma regra de etiqueta, pois voltou para casa em meio ao crepúsculo, sob um enorme céu abobadado, glorificado por rastros de nuvens cor de açafrão e rosadas, em um bem-aventurado estado de espírito, e contou tudo a Marilla com felicidade.
sentada na grande lajota de arenito vermelho na soleira da porta da cozinha, com sua cabeça cansada cheia de cachos no colo coberto de guingão de Marilla. Um vento fresco soprava sobre as lavouras, vindo das bordas das colinas repletas de abetos ao oeste, uivando por entre os álamos. Uma estrela nítida brilhava sobre o pomar e os vagalumes adejavam pela trilha dos amantes em meio a samambaias e a galhos farfalhantes. Anne observava-os enquanto falava e de algum modo sentiu que o vento e as estrelas e os vagalumes estavam todos entrelaçados em algo inefavelmente doce e encantador. Oh, Marilla foi simplesmente fascinante. Sinto que minha vida não foi em vão, e me sentirei assim para sempre, mesmo que nunca mais seja convidada a tomar chá em uma casa paroquial. Quando cheguei lá, a senhora Allan me recebeu na porta. Ela estava usando o mais adorável vestido de organdi rosa pastel, com dezenas de babados e mangas 3/4, e se parecia exatamente como um serafim. Realmente acho que gostaria de ser esposa de um pastor quando eu crescer, Marilla. Um pastor talvez não se importasse tanto com meus cabelos ruivos, porque não ficaria pensando nessas coisas mundanas. Mas é claro que para isso, a pessoa teria que ser naturalmente bondosa e jamais serei assim, então presumo que não adianta ficar pensando nisso. Algumas pessoas são naturalmente bondosas, sabe, e outras não. Faço parte do grupo dos outros. A senhora Lynde diz que estou repleta do pecado original. Não importa o quanto eu tente ser bondosa, jamais terei tanto êxito nisso quanto as pessoas que são naturalmente bondosas. Isso é muito parecido com geometria, eu acho. Mas você não acha que se esforçar muito para ser bondosa deveria valer alguma coisa? A senhora Allan é uma das pessoas naturalmente bondosas. Amo-a intensamente. Sabe, tem algumas pessoas, como Matthew e a senhora Allan, que você pode amar logo de saída, sem qualquer problema. E há outras, como a senhora Lynde, que você tem de se esforçar muito para amar. Você sabe que deveria amá-las porque elas sabem de muitas coisas, e são trabalhadores muito ativos na igreja, mas você precisa ficar lembrando a si mesmo disso o tempo todo, ou você esquece. Havia outra menininha tomando chá na casa paroquial, da escola dominical de White Sands. O nome dela era Lauretta Bradley, e era uma garotinha muito simpática. Não era exatamente uma alma irmã, mas ainda assim era muito simpática. Tomamos um elegante chá, e acho que segui muito bem todas as regras de etiqueta. Depois do chá, a senhora Allan tocou piano e cantou, e fez com que eu e Lauretta cantássemos também. A senhora Allan diz que tem uma voz boa, e que eu deveria cantar no coral da escola dominical a partir de agora. Você nem pode imaginar como fiquei emocionada só de pensar nisso. Faz muito tempo que anseio por cantar no coral da escola dominical como Diana, mas eu receava que esta era uma honra a qual eu jamais poderia aspirar. Lauretta teve que ir para casa mais cedo porque hoje à noite haverá um grande concerto no Hotel White Sands, e a irmã dela vai recitar um poema. Lauretta diz que os americanos no hotel fazem um concerto a cada 2 semanas em prol do hospital de Charlottetown, e eles convidam várias pessoas de White Sands para recitar. Lauretta disse que espera um dia receber um convite. Simplesmente fiquei olhando, boquiaberta para ela. Depois que ela se foi, eu e a senhora Allan tivemos uma conversa franca. Contei tudo a ela, sobre a senhora Thomas e os gêmeos, e Kate Morris e Violeta, e a vinda para Green Gables e meus problemas com geometria. E consegue acreditar, Marilla, que a senhora Allan me disse que ela também era uma burra em geometria? Você não sabe como isso me estimulou. A senhora Lynde chegou na casa paroquial logo antes de eu ir embora. E o que você acha, Marilla? Os membros do conselho contrataram um professor novo, na verdade, uma professora. O nome dela é senhorita Muriel Stacy. Não é um nome romântico? A senhora Lynde diz que nunca antes em Avonlea houve uma professora, e ela acha isso uma inovação perigosa. Mas acho que será esplêndido ter uma professora, e não sei como suportarei viver as 2 semanas que faltam antes de as aulas começarem. Estou impaciente demais para vê-la. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Curta o vídeo e siga o canal para continuar essa história conosco. Se quiser apoiar o canal, a chave Pix está disponível na tela. Nos vemos no próximo capítulo.